Começando mais um estudo semanal, agora para a semana do dia 15 de janeiro. E antes que eu comece a falar meus estudos e preparos para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Clica aí então, curta o vídeo também e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo para se inscrever e bora lá pro dólar estudo semanal. Então vamos falar aqui do dólar. Tempo gráfico mensal, o que está acontecendo? Faltam umas 2 semanas para o mês de janeiro acabar. No dólar aqui a gente está vendo, até o momento, né? Já 4 candles de baixa. Qual foi a última vez que aconteceu isso? Pelo menos a última vez com 4 candles foi essa aqui, mas essa aqui teve praticamente 5. Depois teve um candle de correção. Aqui teve 3. Não tem muitos. Exemplo, aqui teve 4, depois correção. Então a média de 4 a 5 candles e corrige. O normal, na verdade, nem é ter quarto candle, é 3. 3 e corrige, 2 e corrige. A gente já tá entrando em um padrão que não é comum, mas claro que faltam 15 dias aí para o mês acabar. Em relação ao mês de janeiro, que já tem 14 dias aí, praticamente não rompeu máxima e nem mínima do mês de dezembro. Praticamente o candle atual está sendo bem feio, um doji, que entre máxima e mínima são apenas 120 pontos. Então todos esses 14 dias aí que a gente teve, praticamente o dólar não tá andando. Para ter isso aqui de movimento só, olha a barra de dezembro que teve, praticamente o mês todo 185. Agora olha uma barra normal, isso aqui é o normal, 220. Essa aqui também, uma volatilidade maior, 300 pontos. Olha aqui o tanto de candle grande aqui atrás. Olha a volatilidade, mesmo que tenha fechado em doji, mas olha aqui, 523 pontos, 300 e tantos pontos. E agora essa baixa volatilidade, baixo volume de dezembro pra cá, péssimo de operar, tá? Tô aguardando o volume chegar, porque a gente não está tendo volume desde aqui de dezembro. E aí no mensal, relembrando, regiões importantes. Esse fundo aqui, esse caixote roxo, é ainda a nossa região principal para o preço chegar. A região que está no momento, está mais próxima é dessa liquidez aqui mesmo, então estou guardando que chegue. Mas eu acho que o dólar vai testar minha paciência antes de ele testar aqui, porque graficamente está em canal de baixa. Em canal de baixa, no meio do gráfico do canal, acontece tudo aqui no meio. E aí, olhando pelo semanal, porque mensal não tem muita coisa, no semanal já tem algumas coisas interessantes para relembrar aqui. Primeira delas, não sei porque que a linha aqui tá errada. Deixa eu corrigir essa linha aqui. Vamos ver se tá certo. Tá essa mais ou menos certa aqui. Ok. Um canalzinho de baixo, então o nosso topo é aqui. Nós temos esse fundo aqui junto com o caixote que eu tinha falado roxo. O semanal a gente teve, o diário fica até mais fácil de visualizar, um ombro, cabeça, ombro. Só que essa linha do pescoço não tá rompendo de forma fácil. Já foi testado uma vez, rompimento falso, voltou. Esse candle aqui testou essa máxima, beliscou a região de máxima e tá fazendo agora um padrãozinho para talvez testar esse fundo de novo aqui. Este fundo aqui é muito importante, lembrando, de força compradora, nós temos 2/3 aqui, essa região onde que está travando, essa mínima que travou, é a região final dos compradores, onde começou a barra de ignição. Todo esse movimento de alta que teve aqui, de quase 500 pontos, foi gerada por aqui, ó, esse candle de ignição aqui embaixo. Depois aqui o preço não voltou a testar essa região, então precisa acumular para realmente pegar força e romper essa região. A questão é se essa acumulação vai conseguir realmente romper, porque se demorar demais, fica o mercado, olha aqui, travado, ó. Essa época aqui, no final de 2022, início de 2023, travadaço. Muito complexo de analisar. E o dólar tem essas características de ser difícil de analisar em tempos gráficos maiores. É como se o dólar não andasse. E aí, pelo semanal, médias, aqui nada a ressaltar. Praticamente a 20 ainda tá flat, mas pelo menos, esse segundo ombro do oco, em nenhum momento conseguiu fechar acima da média 20. Então a gente vê que a 20 está servindo como uma resistência para talvez jogar o preço para baixo. E reparem uma coisa, a 200 que eu vinha comentando desde aqui mais ou menos meados de julho e tudo mais, ela estava ainda inclinada para cima. Olha o que está começando a fazer, ela está perdendo a inclinação.
Então, daqui a algumas semanas, a gente pode ver ela já apontando para baixo, porque ó, já começou a ficar meio reta aqui, reta, indicação de que o movimento de alta do semanal está fraco. Ela estava super inclinada para cima esse movimento todo. E aí, quando ela foi rompida, eu comentei que tinha muito tempo que não tinha sido rompida. A última vez que o preço estava abaixo dela foi aqui, ó, meados de 2012. Aqui não conseguiu romper ela, testou e não rompeu. Eu estava na época aqui, quando fez esse teste, 2022. Aí subiu, não reagiu de forma forte, começou a fazer topos menores, aí chegou 2023 e teve essa barra de ignição para romper ela. Finalmente rompeu, perfeito. Serviu de troca de polaridade, fez um topozinho duplo, voltou a cair, ficou esticado. Falei também na época que o IFR estava sobrevendido nessas regiões. Era região de pavio forte, de suporte. Defendeu, candle de ignição, subiu, rompeu a 20 para cima de novo, fez aqui um mini topo, um fundo duplo, na verdade. Ignição de novo, travou em região de retração dessa pernada de baixo, 61, com a média 200, tá? E aí volta, passa por baixo dela, ignição de novo, testa ela de novo, e aí vamos ver, porque ela tá bem com carinha que vai virar o movimento. Igual o Vlad estava falando esses dias, as médias são os melhores indicadores para ver como que essa tendência macro. A 200 foi rompida, está começando a apontar para baixo. A 20 do semanal aqui, ela também está apontada para baixo. Então, tá interessante no macro para continuar essa queda. Aí, no diário, aqui no semanal não tem mais nada para ressaltar, vamos olhar o gráfico limpo. Fica mais claro esse movimento do oco, que eu já falei. E aí nós tivemos um movimento de ignição, que foi esse, outro movimento de ignição, que foi esse. Desses movimentos de ignição, esse todo aqui já foi perdido. A força já foi anulada. Agora falta, então, aquele movimento aqui, que os 2 terços estão aqui embaixo, justamente na região praticamente que foi testada. E o diário que a gente repara, ainda é resistência, ainda é um suporte, pode ser rompimento falso, testou na sexta-feira essa região desse suporte. Por isso que eu recomendo que vocês tenham essas 2 regiões ainda marcadas. Deixa eu tirar essas linhas aqui, que foram linhas durante o pregão que eu marquei. Tirar essa. Então, deixa eu só atualizar aqui de novo. Deixar assim. Que então demonstra para mim que essa região desse suporte aqui é a região mais válida. Mas claro que nós temos esse fundo aqui também. Mas esse fundo, por enquanto, parece um rompimento falso. Então, nada a ser dito nesse ponto aqui. Marcar ainda a resistência, suporte e esperar sair dessa região, porque o oco ainda está para formar. A linha do pescoço ainda não foi rompida. E se for rompida, próximo alvo é aqui embaixo. Exatamente onde formou um PFR que iniciou a ignição desse movimento de alta. Esse caixotinho roxo aqui. Por médias, não tem nada a falar, que médias no diário está completamente aqui meio flat, mas a parte interessante é que a 200, desde que ela virou aqui em meados de abril, praticamente ela não ela tá mostrando a tendência de baixa. E a 20 está abaixo dela. Houve um rompimento falso aqui, mas voltou a ficar abaixo dela. Mas eu prefiro olhar o semanal em relação às médias. Já em relação ao IFR, vamos ver o IFR. IFR tudo ok, tranquilo. O diário agora, não, 60 minutos agora, tá um movimento mais complexo ainda quando a gente vê essa lateralidade aqui. Então, linha preta continua sendo a resistência, essa região continua sendo suporte. A gente teve uma mini lateralidade sendo formada no meio dessa tendência. Comentei aqui na semana anterior que o preço ele estava congestionado praticamente dentro dessa região, travado. Tinha então uma resistência e um suporte dessa região, justamente nessa pernada de alta no meio. Então, o meio acontece de tudo. Não está próximo do fundo nem de topo, está no meio. As médias todas sem tendência, porque no macro está a lateralidade complexa. E aí o preço testou, aí essa semana testou, indicou um rompimento falso, voltou. Só que aí finalmente na sexta-feira houve o rompimento, pegou a liquidez daqui, pegou a liquidez aqui atrás, que eu falei na revisão de sexta, rompeu esse canal. E se eu pegar a projeção do topo com o fundo aqui, primeiro alvo cravado, justamente na região daquele caixote aqui,
que eu já tinha colocado. Primeiro alvo cravado. Temos retração? Possivelmente já foi rompida. Mercado lateral não tende a respeitar a retração. Posso até falar que está respeitando, mas eu não gosto de retração em mercado lateral. Acho que mais que o que respeitou aqui foi realmente essa região de suporte do caixote, projeção só. Retração não. Porque, por exemplo, dessa pernada toda de baixa aqui, retração foi ignorada. Mercado lateral tende a buscar topo e fundo só. Em relação à localização que está, a gente vê que houve o rompimento desse caixote. Eu vou continuar mantendo os caixotes, porque para mim agora isso aqui se torna uma região de resistência. E a próxima continua sendo essa, caso o preço volte tudo, né? O que a gente tem das médias aqui? Olha, abertura de novo da 9, abertura da 20, fez um pullback. Será que vai dar sequência ao movimento de baixa? Seria bem interessante. Ondas de Elliott, posso analisar? Não, mercado lateral. Ele tem até lá no livro ondas de Elliott dentro de lateralidade, mas extremamente complexo. Nem recomendo que vocês tentem olhar, porque vocês vão gastar a vida de vocês olhando isso. Nós tivemos aqui ativação do LS naquela queda, tá? Aquela queda toda que a gente teve, ativou o LS, estava até comentando que estava esticado em tempos gráficos maiores, inclusive 60 minutos. Última vez que aconteceu isso, aqui, ó, nesse movimento de alta todo aqui, estava esticado. Foram os últimos, praticamente os primeiros dias do ano aí. Então, vamos esperar amanhã que continue esse pullback. Agora o cenário vai ficar muito pior se esse pullback aqui não dar sequência de baixa e indicar mais um rompimento falso e volte para essa região de gatunete, que aí as médias começam a embaralhar tudo de novo e volta aquele cenário. Aqui continua sendo resistência, aqui continua sendo suporte, isso aqui foi rompimento falso. Um dólar completamente difícil de analisar. Outra coisa que eu preciso ressaltar, a questão do DXY, como que está lá fora. Carregou. O que nós temos aqui? Novamente, mais um dia se fechou na região da média de 20, sem direcional nenhum, praticamente dentro desse doji aqui. Então, travado, tá? Travado, segue travado, continua travado. Não sei se vai se manter assim, eu espero que se resolva logo o que vai fazer. Porque tá respeitando esse último topo aqui, essa troca de polaridade, pode ser que volte a cair. Teste esse fundo aqui não foi rompido desde início do ano passado, então por enquanto segue uma região indefinida, tá? Indefinida, pode acontecer de tudo, inclusive o nosso dólar está assim também. Relembrando aqui a questão do semanal, olha como que está, tá? Doji, respeitando o topo e fundo, igual lá fora, travadinho. Então, lá fora tá refletindo aqui dentro, que lá fora não tem decisão nenhuma de tendência do dólar. Já em relação ao índice, o que nós temos para o índice aqui? Gráfico mensal. O índice segue muito melhor para analisar do que o dólar, porque tem movimentos mais limpos e claros aqui, em tempos gráficos maiores. Então, relembrando, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, linha do pescoço foi rompida, mas antes de romper fez um respiro, barra de ignição. Essa ignição estava na cara de topo histórico, muita liquidez, pegou a liquidez, estopou galera tudo que estava vendida. Essa barra aqui, 12 de dezembro, chegou a ser uma barra já de exaustão, porque exaustão no mensal extremamente esticada e FR ativou, longe da média 20, candle grande, barra de exaustão nessa situação aqui. E é tanta, assim, confirmação que tem por ser exaustão, que nem agora, nem hoje, dia 14, né, domingo, não rompeu máxima de dezembro. E o fechamento de sexta está a 4.000 pontos de distância. Então a exaustão realmente aconteceu aqui, nessa barra aí. E era esperado que fosse acontecer mesmo, porque está muito esticado, precisa de uma correção. Imagina subir e não parar. Péssimo. Mas aqui olhando pelo mensal, se nós estamos em tendência de alta, sinceramente, se o preço voltar para essa região da linha do pescoço e romper ela, fudeu. Porque aí vai quebrar o movimento altista. Então, o máximo que pode chegar é essa região. Lembrando que é a região, tá? Região aqui. Porque
que aí vai ser metade dessa barra que nós tivemos. Seria como se fosse preencher um Fair Gap que nós temos aqui, tá? Um gap entre candles nessa região. Então, não é que o Fair Gap tem que ser todo preenchido, é uma região que tende a ser testada. Então, nós temos um Fair Gap aqui praticamente. Testar essa região aqui no máximo. Agora, imagina só eu desenhar aqui esse movimento todo bonitinho que a gente teve, um ombro, cabeça, ombro, respiro, rompeu e volta. Isso porque eu nem tô colocando exemplo de romper essa mínima. Deixar aqui por enquanto, já começou a ficar feio. Agora imagina quebrar essa última perna. Aí fudeu. Fudeu porque tende a buscar esse fundo aqui agora. Então, tendência de alta, pelo amor de Deus. O máximo que seria bom para chegar seria aqui. Se quebrar esse fundo, é caos. É voltar para o mercado que estava em range meio lateral. Não espero que isso aconteça. Então, no mensal, o IFR está começando a ficar bom de novo, porque ele estava super sobrecomprado. A última vez que aconteceu isso, que tocou, foi aqui, justamente na máxima que a gente teve do índice, e corrigiu muito forte depois, cerca de quase 27 mil pontos. Nós já temos aí cerca de 4 mil pontos já corrigidos nesses primeiros dias aí de janeiro. Outra coisa que eu preciso ressaltar é que dessa perna de alta retração, então, ó, nós temos o primeiro nível, o fundo do candle de dezembro, os 50% e o 61 praticamente junto com esse caixote da linha do pescoço. Então, no máximo, o 61 seria interessante. Até a retração mostra pra gente que o último nível saudável é o 61, justamente com essa região que tem confluência. E se eu marcar essa retração de pernada aqui maior, vai coincidir com o primeiro nível, que aí aqui é junto com a questão de ondas de Elliott. Se nós tivermos onda 1, 2, 3 a 4, ondas de Elliott fica ruim quando começa a quebrar o topo anterior. Então, é aqui que o preço tem que travar. No máximo, aqui, para fazer a quinta. Aí, a quinta vai coincidir com alvos maiores que nós temos, praticamente. Eu posso marcar desse fundo com a linha do pescoço. O primeiro alvo não pegou ainda, o segundo está lá no 100%. Vamos pegar desse fundo com esse topo aqui, ó, região de confluência. Vamos pegar deste fundo, esse mini espelhamento e jogar para cima, 100% já foi pego, 61 está aqui em cima ainda. Então, tem alvos para pegar. Agora, vamos fazer de uma coisa mais interessante. Se a gente tem uma bandeira de alta, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar a perna do início da bandeira de alta com essa daqui. Isso aqui é a correção e depois está fazendo isso. Então, se eu pegar, isso aqui é uma coisa muito ampla. Não tem necessidade de ficar acreditando que vai chegar a esse preço aqui em questão de esse ano. 170 mil. Acho bem difícil. Mas é aquela questão. Eu estou pegando um mastro da bandeira e jogando para cima. Mas aí, isso é em forma de projeção. A outra forma que a gente tem de marcar é essa aqui, ó. Pego aqui, deixa eu mudar de cor, ficar mais fácil de visualizar. Eu pego esse mastro e coloco aqui, praticamente, onde começou o rompimento dela. Então, aí já melhora um pouquinho a questão da projeção, 167 mil. Mas ainda está muito longe, muito longe. Mas se o caso for respeitar a projeção, é lá. E aí, o preço aqui no mensal está corrigindo. Detalhe que ainda no mensal, voltando para cá, média de 20 está lá embaixo, média de 9 está aqui embaixo também, tá? Então, estão longe ainda. E não é normal do tempo gráfico mensal ficar longe das médias. O semanal, o que aconteceu aqui? O semanal tem uma outra bandeirinha. Posso fazer a mesma coisa aqui, de pegar esse fundo, pegar esse topo, mudar de cor e colocar a projeção dessa bandeira. Eu pego desse fundo com esse topo. Oh! Cravou junto com exaustão do mensal, topo macro, IFR ativo, a projeção então daqui do mastro da bandeira que teve recente, projeção também desse mini espelhamento para cima, 100% praticamente cravado, coincidência, né? Barras de exaustão? Temos 50, por exemplo. Olha aqui, médias. Olha como que essa barra se formou longe. IFR sobrecomprado.
E aí, última semana de 2023, fechou uma mini barrinha, não aguentando mais subir. Ressaca. Aí chegou a primeira semana de janeiro, fez um padrão 1, 2, 3. 1, 2, 3 só se confirma com o rompimento do 3, né? Rompeu na segunda semana aí de janeiro. A gente pode ter uma correção aí, mas acontecendo, mais uma prova. Nós estamos aqui numa região complicada, porque é a máxima macro de novo, que agora está servindo como troca de polaridade. É normal que venha travar essa região. É normal. Em relação ao semanal, está sobrecomprado ainda? Deixa eu ver aqui. Está saindo da região de sobrecompra, mas extremamente longe da média de 20. Média de 9, quase testou, tá? Quase testou na sexta-feira praticamente, mas extremamente longe, já cravou os alvos, então a correção ela é esperada acontecer mais. Essa questão dessa LT que eu tinha marcado aqui, até que não respeitou muito, vou tirar. Já em relação ao diário, o que a gente tem? O diário do índice, ele fez um movimento bem interessante, ele fez uma simetria, uma figura praticamente aqui, uma letra, é o A, né? Voltou em A. Subiu e voltou, e buscou o início da simetria. E aí, quando chegou no início da simetria, que foi aqui, que houve esse rompimento, subiu, fez um padrão como se fosse 1, 2, 3 aqui no 6, rompeu a mínima do 6, testa de novo esse fundo, pega liquidez, pega mais liquidez, mas trava, e o candle 9 nem chega a romper a mínima do candle 8. Essa região aqui pelo diário, tá? A gente teve um fair value gap muito relevante, que é justamente onde que eu tenho esse caixote aqui, que é a região máxima. Fair value gap, o gap entre candles, só que esse gap entre candles aqui, na verdade, ele tá bem maiorzinho. Então, vou considerar só essa região. É uma região que tende o preço buscar, porque essa barra foi muito grande. Foi aquela barra daquele dia que teve a decisão da taxa de juros, a última do ano, que foi de tarde, teve um movimento disparado. Eu tava aqui, disparou. A barra aqui, ó, 4.000 pontos no dia. Eu não lembro a última vez que teve isso. Deixa eu ver aqui. Nem chegou a 4.000 pontos. Então, tá na região de buscar essa barra. Essa barra aqui que ela foi meio que exaustão, porque depois meio que subiu de forma bem cansada. Subiu, mas cansado. Em relação aqui ao diário, médias, a gente tem a média 20 já rompendo, então ela perdeu a força e ela tá inclinada demais, né? E estava esperando algumas pessoas que fosse jogar o preço para cima de novo. Estava acompanhando alguns analistas, porque testou aqui e jogou. Testou aqui e queriam que jogasse de novo o preço para cima. Mas temos que tomar cuidado que ela está longe da média de 200. Esse movimento não é saudável. O IFR está ok, então a 20 do diário foi quebrada, a correção tende a acontecer mais aí para frente. Os 60 minutos, a gente consegue ver aqui algumas outras coisas interessantes. Deixa eu arrumar esse negocinho. Duplicar essa LT de cima para baixo. Não vai respeitar muito, mas tudo bem. Os 60 minutos, média 200 já foi rompida também. Inclusive, durante as revisões, né, eu comentei que o primeiro toque foi muito forte. Ela respeitou. Veio o segundo que nem tocou. E fechou um dia bem esticado aqui, na cara de topo e retração. Eu falei que para continuar as ondas de hélice de queda não poderia continuar subindo aqui, e não continuou. Fez um gap de exaustão, voltou, testou 200, reagiu de forma fraca e veio o dia seguinte lapada para baixo. E lapada para baixo, aí perde ela, não tem nem pregas mais para segurar aqui. Aí nós estamos aqui em trap zone? Não, porque a 200 está para cima e 20 também para cima. Isso aqui não é trap zone. Em relação a ondas de hélice que eu acabei de comentar, o que vai tornar o índice bem difícil essa semana, os primeiros dias principalmente. 1, 2, 3, 4. Olha aqui um caso que invadiu o topo anterior, mas foi os últimos candles, tende a ser um movimento meio falso. Veio a quinta onda e agora começa a parte mais chata. É a fase de correção ABC ou uma fase de reacumulação para de novo cair. Só que essa fase aqui, quando eu ensinei na aula, eu falei, não tente entender a fase ABC, porque ela é complexa. Se ela é complexa, para que eu vou tentar entender? Eu vou esperar que comece alguma tendência forte.
Nem que seja para romper a mínima desse caixote ou voltar para cima e seja uma ABC para dar início a 1, 2, 3, 4, 5 de alta. Ou reacumule aqui, faça um caixotinho, sei lá o que pode fazer. E faça 1, 2, 3, 4, 5. Reacumulou para voltar para o movimento de baixa. Tudo pode acontecer aqui. Vai ficar complexo. Já começou a ficar complexo na sexta-feira. Sexta-feira já estava difícil de analisar, porque ela já fase 1, 2, 3. ABC, na verdade. Complexo. E aí, a gente no máximo tem aqui para usar como referência. São as coisas que mais vai valer para essa semana. SLT e SLT. O preço está caindo em canal. E tá com cara que vai fazer um topo, um fundo, na verdade, menor e vai romper, tá? Tá com cara. Porque pelo movimento aqui, já completou a simetria. Tá com cara que vai subir um pouquinho. Mas eu espero por mais correções. É o que eu quero. Então, aqui no movimento, o que eu tenho aqui? Esse caixote, eu vou continuar deixando ele, que é uma região de troca de polaridade bem interessante. E esse aqui é a região de favela gap que a gente tem. E lembrando, para a semana, a referência maior vai ser essas duas LTs, já começando amanhã. Agora essas médias, não. As médias, simplesmente, elas estão confirmando o canal de baixa. A média 200 é apontada para cima, a outra está apontada para baixo. É porque lá no diário está já rompendo a média 200, então é normal que isso aqui aconteça. O diário tá 9 cruzar 20 para baixo, então mais correções podem vir, eu espero. Aqui então pode ficar bem lateral, então pode acontecer nos primeiros dias da semana ficar lateral. E tem motivos macro para isso acontecer, vou falar já o que é. Mas aqui nos 5 minutos vamos comentar uma coisa aqui do gráfico mais micro, o que aconteceu e que pode acontecer mais. Durante a quinta onda, que foi esse fundo aqui, esse fundo já começou a fazer um padrão, que é um padrão de reversão. Então, nós temos aqui um ombro não. Primeiro o alargamento, depois a outra parte do alargamento, formando um diamante, que é um padrão que tende a ser de reversão. E se vem de movimento de baixa, que já vinha, né, do macro, ele tende a subir. E aí na sexta-feira aconteceu o quê? Subida, mas fechou praticamente no meio da tendência de baixa, de alta. E pode acontecer mais um movimentozinho de alta confirmando aquela visão de romper o canal. Média 200, que estava inclinada para baixo, segurando o movimento aqui, novamente ela foi rompida, já está começando a ficar flat. Mas tomar cuidado também, vou até deixar marcado. SLT aqui, ó. SLT vai ser importante também já para abertura. Eu disse na sexta-feira que tá com cara que fechou junto, né? Um ombro, cabeça, ombro, inclinado. LT aqui, segue importante. Vi um comentário lá no YouTube falando assim, forçou o oco. Pois é, não só eu não, outras pessoas também comentaram, analistas desse oco aqui. Se não quer enxergar o oco, não enxergue apenas a LT. A LT está na cara, não tem como negar. Agora, enxerguei demais, na verdade só um canal mesmo. Tá tudo bem. Mas tinha um diamante, então tem esse canal se a pessoa quiser enxergar. Os topos aqui praticamente. Pode ser que fique aqui, respeite e vai buscar o topo anterior, pode ser. Mas estou esperando um mercado bem difícil, já começando amanhã, porque de notícia, o que nós temos aqui? O calendário aqui, dia 15 amanhã. Feriado nos Estados Unidos. Segunda-feira já é perfeito, né? Junta com o feriado dos Estados Unidos, o volume fica maravilhoso. Então, amanhã é dia de Martin Luther King. Feriado muito importante, tá? Então, o volume amanhã, juntando com segunda-feira, pode esperar que, né, vai ter volume estrangeiro, não. Boletim Fox. Não é coisa de movimentar. Se movimentar é mais ao gap. Aí morreu segunda-feira, como todas segunda-feiras são. Terça-feira já começa algumas coisas bem interessantes lá na zona do euro. Já começa aqui, 9 horas, abertura, o gap vai refletir, os primeiros candles também. Não é uma coisa tão assim, uau, não. 10h30 não é de movimentar, mas vamos se preparar, porque 10h30 é um horário meio típico de acontecer certos movimentos por notícia, mesmo que esteja 2 estrelas. Depois tem alguns discursos de membro do Fed.
Tem leilão, mas tende a ser o dia bem morno mesmo. Geralmente a terceira semana do mês ela tende a ser bem morna, porque tem menos notícia, é uma semana mais, assim, pacata mesmo de notícia, não tem nada. As semanas mais fortes ficam entre a primeira e a última. E a segunda semana é mais ou menos também polêmica, mas a terceira, a terceira é triste. Quarta-feira, notícias na zona do euro importante, tem IGP-10 antes da abertura. Aqui nós temos vendas no varejo, que já vai refletir o gap, primeiros candles também. 10h30 tem notícia de núcleo de vendas do varejo, não é uma notícia que tende a trazer tanta volatilidade, tá? Igual payroll ou CPI, essas notícias. Então vai ser uma coisa possivelmente tranquila. Tem discurso agora de um membro do FONC, do Fed, mas possivelmente não deve movimentar. Leilão, FONC de novo, mais semanas de discurso. Aí, e outra, é a última semana que eles falam, tá? Porque depois eles entram em silêncio, porque tem decisão da taxa de juros dia 31. Depois, na quinta-feira, nós temos aqui BCBR 9 horas, a mesma coisa, o gap e os primeiros candles já vão precificar. Depois tem 10h30 pedidos iniciais por seguro-desemprego, praticamente toda semana tem isso aqui. Índice de atividade industrial do Fed pode movimentar. 10h30, então pode, não é que vai. Pode ser um movimento, geralmente vai ser um movimento bem assim, tranquilo, um gap, assim, uma volatilidadezinha que passou bem rápido. Depois tem estoques, não é de movimentar também. Isso aqui também não é de movimentar e é quando fecha o pregão. Sexta-feira, vencimento de opções, tá? Terceira sexta do mês tem vencimento de opções. Nós temos aqui então já um movimento que pode ser bem estranho, pelo menos durante a pandemia era muito mais estranho nos dias de vencimento, hoje está muito mais tranquilo. Vendas de casa usada, meio-dia, então não tem 10h30 notícia, não tem nada do Brasil aqui antes da abertura. Venda de casa usada não tende a ter volatilidade, essas outras aqui também não. Aí praticamente morreu, sexta-feira. Já basta que já é meio tranquilo, aí morre também, vai ser igual segunda. E é isso, semana bem tranquila, que eu acho que graficamente vai ser bem estranho, difícil. O S&P, que não está na mesma situação que o Ibov, o S&P lá subiu nos primeiros dias de janeiro. Eu acho que porque o S&P ele quer buscar a máxima histórica, que está aqui na frente. Nasdaq já buscou, Dow Jones já buscou. Então ele está subindo para pegar. E a gente não está acompanhando esse movimento lá de alta, tá? A gente simplesmente estamos em queda, correção. E é engraçado que se a gente for reparar, se teve altazinha aqui no S&P, o dólar não era para talvez estar refletindo em queda, não refletiu. Eu acho que o dólar tá tipo de stand-by, tipo assim, vai lá S&P, busca seu topo logo para eu reagir. Fica travado, parecendo que aquele topo que o S&P vai buscar é um topo fake. Só vai pegar e vai voltar. E na hora que pegar, aí o DXY começa a andar para um lado ou para baixo. Tá com cara disso, de pegar só para pegar. E aí depois começar a correção, porque o S&P também está esticado em tempos gráficos maiores. O mensal aqui, por exemplo, olha isso. Ele tá querendo buscar máxima, tá beliscando. Dezembro de 2021. Tá esticado. E tentou romper a barra de dezembro. Já rompeu, ó. Só que vamos ver se vai dar sequência e pegar essa liquidez e talvez começar a correção. Tá estranho esse movimento. O EWZ, nosso. O que tá acontecendo? O EWZ no mensal, relembrando, né? Regiãozinha que é de trava. Aqui pode acontecer de tudo, né? Pode travar a LT e jogar o preço para cima. Tá acumulando bem entre as duas LTs de topo e de fundo. Essa acumulação vai pegar alguma direção. Não posso afirmar que vai ser de alta, mas tá com carinha que tá querendo romper para cima. Porque o mensal fez aqui, deixa eu mostrar, ignição, correção como a gente teve. Barra de ignição para romper essa LT, será? E fazer agora troca de polaridade e voltar a subir? É uma LT que começou praticamente desde aí da história do DWZ. 2010 ali, o topo.
Seria bem interessante. Outra coisa que eu preciso ressaltar, petróleo, que está puxando bem Petrobras. E a Petrobras começou a correção aí que já estava bem esticada, né? Nós temos aqui petróleo no tempo gráfico mensal querendo fazer um pivô para testar esse fundo. Então, se a gente olhar no diário, esse fundo aqui que nós temos do petróleo, ele pode ser rompido, porque o mensal está bem forte para querer testar essa região. A gente vê que nesses últimos dias o petróleo está travado, mesmo que esteja tendo esses conflitos lá no Mar Vermelho, essa questão de demanda, oferta, essa bagunça, a Arábia Saudita reduzindo o preço dos barris, uma confusão. E uma coisa que eu queria ressaltar da Petro, eu comentei, eu acho que durante o fechamento, virada do ano, como que a Petro estava esticada, né? Ela fez aqui, esse mesmo movimento de janeiro, ela subiu, candle de exaustão, fevereiro, 3/1, na verdade, segunda barra, segundo dia de pregão do ano, uma barra de exaustão, e depois só foi ladeira abaixo, correção, um pullbackzinho, que tá com cara que é um pullback falso, que vai quebrar essa média de 9, vai buscar 20, tá forte a Petro para corrigir, viu? A Petro renovou máxima histórica e tá forte para corrigir. Já Vale, vamos ver aqui, eu tenho que olhar com Ctrl J, Ctrl K. A Vale segue em região bem chata, formando um topo, fundo, topo. Será que vai ser topo duplo? E vai romper esse fundo? Já tá começando, hein? Já tá começando esse topo duplo. O semanal aqui da Vale tá também claro esse topo duplo. Tem espaço para corrigir? O primeiro nível já foi testado, tem 50% aqui embaixo. Tem espaço para corrigir sim. E o mensal? O mensal está caindo com topos descendentes. Aqui então, topos descendentes, fundos meio descendentes também, tá afunilando. Tende a buscar talvez esse fundo aqui. Deixa eu ver mais afastado. É praticamente isso. Testou essa máxima aqui. O movimento esticou muito durante a pandemia e tá querendo voltar a patamares antes da pandemia. Então, se é antes da pandemia, tende a buscar aqui, a região desse fundo aqui embaixo. Uma visão mais baixista para Petro. E tem a questão da China, né? A China, para vocês verem, Hang Seng é um movimento muito estranho. A China, durante todo esse movimento de alta que a gente teve no S&P, na zona do euro também, a China não fez isso. Pelo contrário, o movimento foi muito pior lá. Nós temos aqui uma LT que começou em 89, 89, testada em 98, testada em 2013, testada em 2009, testada em 2022. 2022 houve um rompimento que de início foi falso. Fez pullback na 20 e tá rompendo, já rompeu praticamente a LT. E não tem esse movimento de alta que BOV, S&P, Dow Jones, Nasdaq, DAX da Alemanha e outros índices europeus fizeram. A situação da China era muito peculiar. É uma situação assim que a China cresceu muito em questão de poucos anos. Ela chegou a patamares de valor assim absurdo em poucos anos. E teve várias polêmicas aí envolvidas nesses últimos anos de uma construtora que descobriram que vários imóveis estão desocupados e ninguém está alugando ou comprando e praticamente está em falência e não consegue mais comprar minério de ferro da Vale e não consegue ter dinheiro para construir, está em dívida. O governo vai salvar ela ou não vai? Porque se fechar, vai decretar falência, praticamente a economia quase quebra. O governo chinês vai começar a incentivar mais a economia, como sempre fez, de incentivar. Estatisticamente não está conseguindo, mesmo que comece a falar assim, notícia falando, China, o governo chinês decidiu que vai incentivar mais a questão da construção. A questão da tecnologia não está subindo o índice aqui, Hang Seng, desde 2021. O topo foi 2018 aqui, esse último topo que a gente teve. E só cai. Então a Vale ela é muito puxada pelo movimento da China. Petro não tem nada a ver praticamente com o movimento chinês, é mais outras áreas do mundo. A Petro não depende se a China está praticamente quebrada ou não. Pelo contrário, é mais outros movimentos. Agora a Vale ela tem uma correlação direta com o mercado chinês. Se lá está praticamente quebrado, não está comprando minério e não tem perspectiva que vai voltar a crescer a economia, Vale despenca.
praticamente a maior importadora da Vale é a China. Então tem correlação direta, o Hang Seng aqui. Geralmente vocês podem ver, quando o minério de ferro está em alta, às vezes o mercado chinês não está, o mercado chinês está em baixa. Se estiver caindo forte, forte, mesmo que o minério esteja em alta, a Vale não vai conseguir subir. Porque nós temos uma empresa que é correlacionada diretamente com a China. Ah, mas a empresa X lá do Irã, performou super bem em alta. Talvez porque eles não têm contato direto com a China. Eles têm outros mercados, outros países que importam. Nós não. É praticamente China. E aí esse mercado, essa empresa lá do Irã, por exemplo, teve movimento de alta por causa do minério estar subindo. E nós não, porque nós temos, mesmo que o minério esteja subindo, quem vai comprar? Quem vai comprar minério? Quem compra mais de nós? China. E lá não está subindo? A economia talvez está prejudicada. Eles vão comprar? Não. E aí? Para que o minério está em alta ou em baixa se a gente não está conseguindo vender, né? Então, tomar cuidado em relação à Vale. Já o setor bancário que a gente não tem commodity, né? Quem dera se tivesse para a gente começar a prever certos movimentos. Setor bancário praticamente fez o mesmo movimento que o nosso Ibov. Ele está puxando muito Ibov ultimamente. Quantas semanas aqui, olha, seguidas de alta. E aí começou janeiro, correção. A gente tem espaço para chegar no primeiro nível. Tem bem espaço aqui, inclusive é uma região de troca de polaridade. Tô esperando por mais correção, porque longe da média 20, extremamente longe. Então espere mais correção aí do setor bancário. Mas lembrando, não é todo dia que a gente vê um mundo maravilhoso, né? E FNC para um lado, por exemplo, para cima, Vale para cima, Petro para cima. Não é todo dia, ou ao contrário, baixa. Não é. Na maioria das vezes não é assim. É assim em dias de super tendência, de baixa ou de alta. Mas em dias normais, a gente tem o contrário. E é o contrário que a gente tem que se preocupar, porque tem gente que fala assim, nossa, o mercado está subindo, mesmo com a Petro caindo 3%. Depende do nível de força que cada ativo tem. A questão do IFNC, que a gente tem certos bancos ali que tem um peso muito maior no Ibov. Por exemplo, o Itaú tem um peso muito forte, ultrapassando às vezes até a questão da Petrobras. Então, em top 1, né? Eu acho que a última notícia aí estava vendo se a Vale continua no topo. Depois eu acho que é o Itaú, Petro, alguma coisa assim. Mas enfim, na prática. Vale está de um lado, Petro está de um lado e FNC está de outro. As duas juntas. Essa aqui está do contra. Qual movimento vai seguir? Vai ser de alta ou de baixa? Vamos supor que Vale e Petro, Vale está caindo 0,50 e Petro está caindo 1,5. E FNC está subindo aqui 2. Aqui. Olhem só, se a gente somar aqui, não vai dar 2 na matemática, né? Mas cada um tem um peso. Por exemplo, esse 0,5 da Vale pode equivaler muito mais do que esse 1,5 da Petro. Então aqui tá caindo uns 3% junto aqui, as duas, vamos supor. E o IFNC que tá subindo 2%, mas o IFNC é muito forte. Pergunto para vocês acham que nesse dia, olhando só pelas três, está subindo ou está caindo? Possivelmente. Então, nesse exemplo que eu dei, a situação de subir. Agora vamos supor outra situação que às vezes é bem comum, aconteceu muito nesses últimos dias de janeiro. IFNC aqui caindo 0,50. Caindo. Vale caindo 0,30. Bem pouquinho, praticamente as duas. Aí vem a Petro sozinha. Subindo 4%. Nesses casos, vocês acham que vai estar subindo, caindo ou travado? Mercado bem louco. Pensem.
Então, nesse exemplo que eu dei, aí já é uma situação diferente. Mesmo que a Petro esteja subindo 4%, Vale e FNC, que tem um peso muito maior com as duas juntas e contra a Petro, mesmo que seja uma porcentagem baixa, elas têm uma força maior. Tipo assim, o 0,30 delas equivale a, por exemplo, 2% de baixa da Petro. Então a Petro tem que movimentar 10 vezes, nossa, muita coisa para atingir um valor patamar forte do IFNC e da Vale. E aí, quando a IFNC e Vale estão juntas na mesma direção, tem que tomar muito cuidado para a gente ver como que a Petro está. Porque se a Petro não estiver aguentando essa pancada das duas lá, o movimento vai ficar travado. Então aconteceu isso, acho que foi no primeiro ou segundo dia do ano, que Petro chegou a bater um valor absurdo, acho que foi no segundo dia, dia 13 de janeiro. Petro bateu quase 4%, estava um dia muito forte. E aí a Petro subindo, mas Vale e FNC estavam levemente caindo. Praticamente o Ibov não aguentou a pressão, ficou meio travado, mais para queda, porque mesmo assim Vale e FNC conseguiram puxar. Então, de notícia, praticamente a semana pode esperar um dia bem chatinho, semana, né, toda chatinha, começando já com amanhã, a não ser que aconteça uma coisa que não é programada, alguma notícia de impacto, alguma coisa, um discurso que ninguém estava esperando. E é isso, vamos aguardar a semana que vem, pior que janeiro tem 5 semanas, né, foda. Não sei semana que vem se vai ter notícias interessantes, espero que sim. É foda, odeio quando tem assim, 5 semanas. Eu começo a ter um espaço de notícias aqui bem chato. Então é isso, só isso que eu tinha que ressaltar. E vamos ver se a semana vai ser boa, espero que sim. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?